Pronto, agora foi. Dando sequência, então, nas aulas anteriores, né, que a Ju estava conversando com a gente, as aulas, elas têm uma sequência muito maravilhosa, né, não é à toa, e a gente vai continuar, né, aprofundando e seguindo no tema. O assunto é bem semelhante com a mensagem, né, do Espírito Amigo. A aula dela era de uma mensagem, então a gente segue nessa conversa. Foi muito interessante, né, a última aula, assim, que eu consegui acompanhar bem, foi muito boa, muito esclarecedora, então que a gente consiga seguir nesse fluxo, né, e esse momento aqui da aula é um momento que a gente abre o nosso coração para poder, aos poucos, aderir a esses conteúdos. Então, é isso que eu espero, que a gente consiga juntos absorver um pouquinho mais desse aprendizado. E, e o tema dessa aula é a mente mecânica e os cinturões de imagens. Mente mecânica, a gente já está bem acostumado, familiarizado, né, com esse assunto, porque quase todas as aulas a gente fala ou comenta sobre isso, e já está todo mundo já mais familiarizado. Já essa palavra cinturões de imagens, que é uma palavrona, já não é tão usual, né? A gente não costuma conversar tanto. Foi novidade para mim também estudar sobre isso. E eu sei que o Jorge não vai estar aqui com a gente hoje, mas eu vou trazer um pouco do que eu consegui compreender, então, né, desse tema, e a gente vai construindo juntos, né? Vou colocar aquilo que eu compreendi, mas a gente vai refletir e tentar entender juntos, porque realmente é algo novo, né? É uma informação complementar, porque a gente já vem falando de outras formas, né? Mas é um a mais, vamos dizer assim, não é nada novo, é desconhecido, mas é um novo de questão de profundidade. Então, vamos seguir iniciar aqui, né, nos nossos textos, reflexões. Foi muito interessante porque a gente sempre fala isso, né, mas pelo menos para mim acontece sempre. Eu tive a oportunidade de experienciar uma situação muito interessante nas últimas semanas, que no primeiro momento foi desafiador, assim, mas foi muito legal e eu pretendo comentar sobre ela durante as aulas, né, durante a aula, porque foi bem nesse sentido da mente mecânica, algo que eu comecei a perceber em mim, porque é assim, né, por mais que até a gente comentou, acho que isso na última aula, por mais que a gente está aqui, independente se está aqui há meses, há anos, a gente está sempre aprendendo, né, ouve diversas vezes e a gente conversa tanto que em certos momentos começa a dar uns encaixes. Então, eu comecei a perceber algo em mim que eu não tinha percebido dessa forma ainda, principalmente relacionado à ansiedade e essa mente mecânica. Mas ao longo da aula a gente conversa mais sobre isso. Então, esse slide inicial é para a gente então se concentrar nessa parte da mente, dos reflexos mentais que a gente já conversou aqui, né? O Jorge já deu essa aula. É uma introdução, né, nesse início, só para a gente retomar esses conteúdos e ir avançando e também interligando eles, né? O que a gente falou lá atrás, agora pode fazer um sentido diferente, enfim, vai complementando. Então, para iniciar, a gente tem o seguinte: a mente espiritual produz os nossos pensamentos e, diferente da forma separada na qual imaginamos nos encontrar, ela funciona como uma rede a qual interliga todos os seres. Ela é o espelho, né, da vida em toda parte. Então, só para a gente
começar, né, essa nossa compreensão, esse nosso entendimento de que essa mente, desse pensamento, né, que a gente está sempre emitindo, né, no nosso meio, não é algo separado, não é algo que está aqui com a Claudine, né, fechadinho aqui na minha cabeça. É algo que me envolve com todos os seres, sejam seres encarnados ou não. Então, por isso, essa nossa relação, né? Não estamos separados, a gente está sempre compartilhando de tudo isso. E quando a gente compartilha de tudo isso, a gente está sujeito a essas interferências, né? E se a gente não se conhece, né? Não sabe o que eu, Claudine, estou contribuindo nesse campo, né? O que é meu, que conteúdo é meu e eu estou colocando nessa rede, né? Nesse compartilhamento, eu fico sujeita a começar a refletir, né? Coisas na vida, utilizar esse meu espelho, né? Essa forma de me colocar para transmitir conteúdos que, na maior parte das vezes, não são meus, que eu estou sendo influenciado, né? Estou compartilhando daquela rede. Então, o primeiro ponto, assim, né, que a gente já conversou muito, mas reforçar, é a gente se conhecer, saber o que está passando na nossa tela mental, né? O que eu estou colocando nesse campo, o que eu estou refletindo na vida. Porque a vida, ela vai me dar essa informação. Então, eu consigo, através das situações, né, das pessoas que estão ao meu redor, perceber isso, né, através desses espelhos que a gente tem esse presente, né, de estar envolto de tantos espelhos, tantas situações que nos mostram quem nós somos de verdade. Mas na maior parte das vezes a gente não quer enxergar, né? A gente coloca nesses espelhos a cara, né, dos nossos semelhantes, né, das pessoas que a gente convive, para terceirizar, para tentar se isolar, se separar, acreditando que a gente é algo diferente, né? E muitas vezes tendo uma falsa ilusão de que somos melhores. Então, é importante a gente voltar para essas conversas para a gente se assentar, né, nesse conteúdo. Então, mantemos permanente contato com outras mentes, influenciando e sendo influenciados. Então, muito importante isso, né? Não sou só eu que sou influenciada, eu também influencio. Então, tudo aí que passa na minha mente, o que eu penso, as raivas que eu sinto, os meus medos, os meus receios, também chegam para outras pessoas. E principalmente nos nossos núcleos, né, de maior convivência, principalmente familiar, que é onde a gente está compartilhando desse campo. E isso é muito perceptível, né? Se a gente se propor a ter olhos para ver, né, isso, a gente consegue perceber o quanto um pensamento ou um comportamento, uma energia de alguém que a gente convive influencia, né? Influencia na forma dos outros agirem, lidarem, pensar, porque é um pouco disso, é como se a gente estivesse ali solto, vivendo a vida e não sabendo se, isso que eu sinto é da Claudine, ou é do meu pai, é da minha mãe, é do meu amigo, é do meu namorado, é do meu irmão, do meu tio. A gente fica ali trocando esses pensamentos, agora eu penso isso, agora eu faço aquilo, e vira uma mistura, né? Os marionetes que a gente chama, e que a Ju falou muito na aula dela. Então a gente vive a vida, né, nesse automatismo, nessa mecânica, como se, eu sempre tenho que estar pensando em algo, eu tenho que estar sempre me preocupando com algo, algo sempre tem que estar nessa minha tela mental. Se não tiver nada, é porque está estranho, né? É porque algo está errado. E a gente vive nesse meio, né, de confusão mental e não se percebe das informações e não se percebe do conteúdo que a gente tem dentro de nós e o que a gente está colocando nesse campo.
Então, pois ninguém pode ultrapassar de improvisos os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho e que estagia. Assimilamos todos nós os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Então, estamos o tempo todo assimilando esse conteúdo. Então, a gente está envolto, né, nessa... A gente tem, né, as nossas nuvens aí que a gente carrega os nossos arquivos, as nossas fotos, enfim, hoje é tudo na nuvem, né? A gravação aqui da aula é um exemplo, vai para a nuvem. E essa nuvem não deixa de ser essa rede mental que a gente está envolto. Então, eu carrego os meus arquivos lá, eu carrego esses meus pensamentos e eu também recebo esses pensamentos e essa influência dos outros seres que estamos todos envoltos na mesma, né? Não é separado, não é diferente, é tudo no mesmo barco. Por isso que quando a gente coloca um conteúdo novo, coloca uma informação nova, algo positivo, algo que agrega, todos são influenciados. Da mesma forma, o contrário. Então, a gente que vai escolher, tendo a consciência, nós vamos escolher aquilo que a gente quer trazer para nós e, e, e colocar, né, nesse nosso conteúdo mental. Se vocês quiserem comentar, né, falar, fiquem à vontade, pode interromper, pode levantar a mão, não precisa se preocupar. Sempre falo, né, que eu começo a falar e esqueço da vida. Então, fiquem à vontade, pode interromper, enfim, não precisa ter receios, que não entender, que a gente, né, ficou, não foi possível compreender, fala, a gente fala de novo, conversa, e a ideia é mesmo a gente ter essas trocas, né, essas conversas. E aqui é um esquema, eu gosto muito desses esquemas, assim, quando eu estou estudando ou lendo algum texto, algo, eu gosto muito de fazer esses esquemas, me ajudam muito, e eu resolvi trazer esse para aula para a gente entender, então, esse reflexo mental. Então, o que acontece? A gente tem esse circuito mental, né? Esse campo ali que fecha, né? Então, a gente dá uma conexão. E esse circuito mental, ele age, então, nesse campo que a gente está envolvido, né? Nessa rede que estamos todos envoltos. E esse campo vai refletir em nós e nós vamos refletir no campo. Então, não tem uma separação, a gente está colocando e está recebendo. E nós vamos ter todo esse conteúdo refletido na vida. E a vida vai nos dar informação para que a gente saiba o que é que a gente está colocando nesse campo, que circuito mental é esse que a gente está fechando, né? E está fazendo com que a gente haja, se comporte daquela forma. É um circuito relacionado com que padrão de pensamento. Mas a gente tem o nosso véu, né, da ignorância ali, que muitas vezes nos impede de ver essa informação que é colocada na vida, né? E que reflexo é esse na vida? É o reflexo das situações que acontecem no nosso trabalho, os problemas, as situações na família, nos amigos, na convivência com as pessoas que a gente gosta, ou que não gosta, né? As que não gostam mais ainda essa informação. Então, a gente perde a oportunidade de ter um aprendizado sobre nós e sobre esse conteúdo por conta desse véu, né? Dessas camadas que a gente vai se aprisionando, vai se prendendo, vai se fechando para não enxergar com mais profundidade. Então, a gente fica sempre nessa superficialidade da vida. Então, o que eu vou notar no meu meio são os meus irmãos, são os outros, são as situações que acontecem,
de uma forma superficial. Não vou aprofundar, não vou me questionar quando uma situação acontece, por que que ela está acontecendo comigo? Por que que está sendo dessa forma? Eu vou simplesmente achar um culpado, colocar alguém para levar a culpa naquela situação, ou vou me culpar sobre aquilo, mas não vou me questionar, não vou parar para refletir e tentar voltar, né, no mecanismo para entender qual foi o pensamento que originou. E esse é um exercício que exige de nós, né? Primeiro que a gente se desprenda desse véu, né, dessas camadas que a gente foi criando, e depois que a gente exercite, né, essa capacidade mental que a gente tem muito além do que a gente acredita, muito além do que a gente utiliza, né? Porque a gente utiliza só uma mente mecânica ali, restrita, então expandindo essa mente, expandindo para outras possibilidades, a gente consegue avançar, né, nessas compreensões. E a gente acaba muitas vezes perdendo essa oportunidade por não por não ter uma vontade direcionada e por se perder mesmo nessas superficialidades, né, nessas aparências, então nessas situações passageiras e ilusórias que a nossa própria ilusão que a gente cria, né, de nós mesmos e dos outros, faz com que a gente deixe de ver a verdade por trás, né? Deixe de colocar uma maior compreensão. Então, quando nos detemos nos defeitos e falta dos outros, o espelho, tirar aqui que agora ficou muito problema. O espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis da alma. É por esta razão que geralmente os sensores do procedimento alheio acabam acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo, porquanto, interessados em descer as minúcias do mal, absorvem-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que o representam. Então, eu quis trazer essa mensagem de Chico, já bem no comecinho da aula, para a gente já começar a, a trazer esse conteúdo que eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha olhado dessa forma, né? Porque a gente sempre se questiona e tem nas aulas o conteúdo de, o que eu observo no meu irmão é algo que eu tenho em mim, é, é algo que eu não estou querendo ver, né? Que são essas máscaras, enfim. Mas o porquê disso, né? E aí ele coloca de que esse espelho que os outros me mostram, né, de quem eu sou, e esse meu julgamento, né, esse colocar para longe, que é o que a gente faz de, uma pessoa arrogante, soberba, vaidosa. Eu não sou assim, né? Eu não quero ser assim. Isso, ser assim é ruim, é feio, né? A gente coloca diversos defeitos, né, naquela forma de ser e não para se observar. E por essa, aí ele fala que por essa razão, geralmente os sensores, né, então essa censura que a gente coloca sobre o outro, esse julgamento, a gente acaba por praticando as mesmas ações que a gente condena no próximo. Porque essa visão desse véu, né, da ignorância, que não faz com que a gente se enxergue por conta das máscaras, faz parecer que a gente age muito diferente dos nossos irmãos. Mas, na verdade, a gente age da mesma forma. E quanto mais a gente está julgando, mais a gente está colocando carga, né, nessa situação, colocando mais energia do julgamento, né, desses comentários, mais a gente está reforçando
isso dentro de nós, porque eu tô falando, eu tô colocando, externalizando isso para o outro, julgando o outro, porque eu tô reforçando isso em mim. E aí, por mais que eu não enxergue, ou talvez eu não haja exatamente igual, né, na mesma situação, mas eu ajo com a mesma essência do comportamento, né, com a mesma essência daquele pensamento. Então, é o que a gente já conversou várias vezes. A arrogância, ela não é só a, o se exaltar, né, o estar aqui, chegar num lugar e ser o centro das atenções e chamar tudo para si. Ela também é a timidez de querer não ser visto. Então, é o mesmo movimento que gera, só muda o polo, né? Só muda a forma de se colocar. Então, por isso que esse julgamento sobre o outro nada mais é do que reforçar esses comportamentos que a gente continua e não vê que tem dentro de nós, né? Não vê esse campo mental que a gente está se alimentando, porque é o mesmo, né? É o mesmo conteúdo, essa mesma nuvem. Eu não enxergo como eu estou usando esse conteúdo para me comportar na minha vida. Eu acho que eu sou diferente, que eu sou melhor, que eu ajo diferente, né? Que eu sou muito o oposto daquela situação. E pelo contrário, eu sou igual, né? Eu estou compartilhando desse conteúdo e estou trazendo ele para minha vida, mas adaptando a essa carapacinha que eu criei, né? A essa imagem que eu criei. Mas o conteúdo ali, a origem, a essência, o arquivo que eu carreguei, ele tem o mesmo nome, né? É a arrogância, é a vaidade, é o ciúme, é todas esses instintos que a gente tem dentro de nós, que no fim, na essência, são os mesmos. E a gente olha para os outros e olha para a vida achando que somos muito diferentes, né? Ou que somos muito melhores, né? Na, na nossa arrogância. Pode falar, Cris. Então, quando eu estava aqui falando, eu estava refletindo um pouco sobre, ali ele fala, né, absorve ele inconscientemente as emanações. Então, não sei se é isso, mas parece que a partir do momento que eu julgo, ou que eu faço qualquer outro movimento, né, que não seja benéfico, a princípio para mim mesmo, na verdade, a princípio para o outro, né, mas inicialmente é sempre comigo, eu compartilho desse conteúdo. E isso inconscientemente. Então, a partir do momento que eu faço um movimento divergente, né, do evangelho, ou seja, julgamento, inveja, ciúme, qualquer outra coisa, ou menos-valia, porque às vezes eu sempre falo isso, né, a gente relaciona muito as coisas aos outros, mas o quanto a gente faz a nós mesmos, né, de se sentir não merecedor, de achar que não é possível, todos esses pensamentos que a gente cultiva, e isso inconscientemente é muito sério, porque a gente se alimenta através principalmente de um pensamento relacionado ao outro, né? De um julgamento, seja de qualquer situação, e eu não percebo que eu me insiro nessa rede, né? Eu recebi um texto muito interessante sobre isso, sobre a rede, né? E ele fala que quando a gente tem um pensamento, é como se a gente criasse tentáculos, né? E se colocasse sobre aquilo, absorvendo todas as energias, participando de uma forma muito intensa, mesmo que inconscientemente. Então é muito sério, porque como a gente está o tempo todo disperso, a gente não está focado no momento, não está vivendo o agora, né? Essas coisas todas acontecem à revelia e inconscientemente a gente absorve muitas coisas que nos fazem mal, e aí depois a gente fica mal mesmo, até fisicamente, e não consegue nem discernir o que foi, né? Porque tá completamente adormecido. É isso, nego. Obrigada. Obrigada, Cris. E é bem isso, a gente desconhece tanto, né, nós, o conteúdo nosso interno, que a gente só vai seguindo o fluxo, né, não para
refletir o que está chegando. E esse julgamento, né, essa necessidade que a gente tem de apontar o erro dos outros, né, ou enfim, tá sempre nessa observação externa e exterior e separado, né, achando que é separado, ela só colabora ainda mais para essa ignorância, a ignorância no sentido de não se conhecer mesmo, né, de reforçar esses conteúdos que a gente tem dentro de nós, porque se isso está me incomodando tanto ao ponto de eu comentar sobre isso, né, de eu enxergar e ver como algo ruim, é porque dentro de mim aquilo já está clamando para ser visto há muito tempo. E eu continuo negando, né, continuo colocando para baixo do tapete, acreditando ser algo diferente. Então, é muita atenção que a gente deve dar quando isso acontece, né? Se utilizar esses momentos que vem esse pensamento do julgamento, ou que acontece uma situação na minha vida e eu já quero, né, emitir um comentário sobre, ou que eu já quero apontar o dedo para um irmão, ou que, como bem a Cris falou, né, eu mesmo me julgo diante a uma situação, um acontecimento, que eu me coloco para baixo, me culpo, enfim, né, eu mesma sou severa, esse censor comigo mesmo, que sempre vai começar dessa nossa relação nossa conosco, né? Mas quando a gente se perceber nesses movimentos, que a gente preste atenção, isso acenda um alerta e um radar, porque algo ali precisa ser observado. Por mais que naquele momento a gente ainda não consiga ver ou entender muito bem, a gente começa a criar um exercício nessa observação, né, nessa compreensão e mudar um pouco a chave desse funcionamento da mente mecânica. Ao invés de só ela comandar e agir, a gente passa a observar mais e a entender o funcionamento dela, porque a gente só vai conseguir expandir, né, esse campo mental que a gente se encontra se a gente se reconciliar com ela e principalmente compreender. Não adianta querer negar, nem fugir, nem achar que não serve, não. Ela tem a informação para expandir, para ir além, mas ela precisa ser vista, né? Não adianta reforçar só o comportamento, mas também negar não vai resolver, né? Não vai abrir esse campo, essas possibilidades. Então, a mente mecânica, ela é baseada nos nossos pensamentos de memória passada, buscando sempre um plano de ação conhecido. Então, qual que é o papel da mente mecânica? É nos livrar dos perigos. É uma mente baseada no instinto animal, quando a gente precisava sobreviver, né? A gente precisava se defender dos ataques, da condição que nos pedia isso. Mas hoje, a gente não precisa mais lutar pela nossa sobrevivência, né? A gente não precisa estar nesse estado de alerta o tempo todo, né? A gente precisa evoluir essa mente mecânica, né? Expandir ela. Então, é muito engraçado porque se a gente começar a se observar e reparar, a gente tá sempre assim, né? Ah, o que que eu tenho que fazer agora? O que que eu tenho que fazer agora? Ou se uma situação acontece, o que que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que agir? Então, a gente tá sempre querendo essas respostas rápidas, tá sempre querendo achar ali, para todas as soluções, eu tenho que ter um cardápio de respostas. E, e eu falo por mim, né? Que eu faço isso. Eu ajo assim. E esse cardápio de respostas, ele é baseado em coisas que já aconteceram na minha vida. E eu acho que a situação é a mesma. Então, eu vou pegar uma resposta de uma situação que aconteceu lá, sei lá quando,
que eu, naquele momento, senti e vi como algo similar daquilo, e vou puxar essa resposta para esse momento atual, que é completamente diferente, que é uma situação nova, é um novo momento, é um novo comportamento. Então, o que a gente poderia fazer nesse sentido? É utilizar esse gatilho, essa informação, esse esquema mental que vem pronto para compreender ele e da onde ele vem e por que ele vem. Que pensamentos são esses, né? E não só utilizá-los e colocá-los no presente, né? Reforçar. É entender o porquê que eles vêm, por que nessa situação que eu sinto medo, ou que eu me sinto ansiosa, eu tenho esse padrão de pensamento. Por que eu acho que isso vai acontecer? Ou esses pensamentos que me dizem que algo vai acontecer, por que eles acontecem? O que eles querem dizer, né? Para além da situação ali que está acontecendo. Então, esse é o papel desses esquemas mentais conhecidos, né? Esses planos de ações que já funcionaram. Eles são informações para a gente seguir numa nova trilha, né? Expandir esse conhecimento e não só ficar replicando e colocando de novo no campo, né? É utilizar essas informações para muitas delas soltar e deixar ir, porque já foi, já passou, esse padrão mental já não serve mais. Eu preciso de novo, eu preciso me colocar numa nova forma. E muitos servem para dar um impulso, né? Uma direção. Então, um novo caminho. Se a vida é o presente, com qual visão eu a enxergo? Com essa visão limitada do passado, de uma mente mecânica, né? Baseada no conhecido, ou com uma visão espiritual? Uma visão espiritual de profundidade, né? Com os olhos para além da matéria, além dessa limitada capacidade que a gente tem dos nossos sentidos materiais. Então, esses sentidos materiais, eles são um exercício para a verdadeira visão espiritual. Não estamos vendo em profundidade. Então, não estamos vendo o que tem por trás de todas essas situações que nos acontecem, desses pensamentos que chegam até nós, a gente só replica e aceita aquele esquema mental e coloca para rodar. É como um rádio, né? Só aceita a fita ali, coloca a fita, o CD, ó, bem antiga essa, né? Porque ninguém mais usa rádio, muito menos fita. Mas é uma comparação boa, porque a gente só serve como um instrumento de tocar, né? Tocar aquela fita conhecida. Eu não sirvo para criar coisas novas. Eu só toco aquilo que colocarem, aquilo que já vem pronto. Então, o que é esse vem pronto, né? O que seria esse tocar? Esse arquivo que a gente carrega dessa rede, eu simplesmente absorvo ele para mim como uma verdade e sigo a minha vida com ele, como se fosse meu e como se fosse um conteúdo inquestionável, né? Eu não me permito descobrir quem eu sou e por que esses conteúdos estão chegando até mim ou qual a influência deles na minha vida. Pode falar, Cris. Eu estava conversando com o Jorge essa semana e me veio um pensamento tão interessante, porque se a gente falar assim, o passado, né? O que é o passado? O que é o tempo? E aí me ocorreu assim, porque se eu tivesse casada, eu faria 25 anos de casada essa semana, dia 18. Então. E me ocorreu esse pensamento justamente porque eu quis buscar na minha memória coisas que aconteceram há 25 anos atrás. E aí veio esse pensamento, o que é o tempo? Além de uma memória. E o que é memória além de uma experiência? Né? E aí a gente pega isso, essa memória, essa experiência, porque hoje já tem estudos da inexistência do tempo, né? Que o tempo é uma concepção completamente diferente daquela que a gente tem. E aí a gente começa se a gente começar a refletir
de uma maneira mais profunda sobre isso, é só uma experiência. Um momento vivenciado. E dependendo de como tu age naquela experiência, claro, tu está lançando forças, né? E aí a gente aqui vai entrar nas leis e tudo mais, que não é o caso. Mas, assim, olhar para os fatos ocorridos sem culpa, sem dor, sem mágoa, apenas como um momento de experiência. E está na memória. Simples assim. E quantas memórias a gente tem que são de outras vidas e que a gente não consegue acessar. Então, nesse momento, essas memórias que aconteceram nessa vida, elas ainda são aparentes, ou seja, ainda estão conscientes, né? Para a minha mente acessar. Mas a partir do momento que eu desencarno e que eu encarno novamente, isso vai fazer parte do meu inconsciente, do meu subconsciente, mas que vão gerar impulsos iguais, né? Então, nossa, é muito louco falar sobre isso, porque a gente é muito condicionado, e condicionado a essas situações que estão ali no nosso inconsciente, pulsando diuturnamente, né? Mandando impulsos. E aí, como tu falou agora, é como se eu tivesse um cardápio de ações. Então, frente a cada situação, eu abro o meu cardápio, eu já fiz isso, então agora eu vou escolher novamente esse prato, né? Então, eu vou agir da mesma maneira. E não vejo isso como uma experiência, né? O que passou. Mas é isso, só compartilhando um pouquinho com vocês. E esse cardápio, né, essas experiências, é ela que nos geram essa falsa segurança de saber, de a gente achar que sabe como agir. Porque volta para a história, né? A mente mecânica, ela sempre quer saber como agir, como se proteger. E só que não serve mais, né? Esses conteúdos não servem mais. A gente está num outro estágio, está num outro momento que nos pede novos comportamentos. Nos pede que a gente veja essas experiências como um impulso para seguir e não se aprisionar, né? Não continuar fazendo ali aprisionado, estagnado naquela mesma situação, né? Para soltar e continuar. Isso, e E ainda... desculpa. pode falar, pode falar. Mas a questão de, assim, ó, como essa mente mecânica, ela é reativa, né? Então, a gente reage muito rapidamente a quase tudo, e é uma maneira de defesa, porque a partir do momento que o ego perde o controle, ou seja, né, a partir do momento que tu para refletir, que tu usa da tua inteligência, quem está mais no comando, né, é o teu equilíbrio, é o teu eu. Então, fica muito complicado, porque bagunça o psiquismo. Porque esse ego quer tomar conta, ele quer ser reativo, então é como se a gente precisasse fazer uma travessia, né? Acho que a gente falou, alguém deu um exemplo numa aula anterior, assim, é como se tu precisasse atravessar uma floresta escura e lá do outro lado tem um panorama muito bonito, muito ensolarado, né? Mas a gente precisa passar por esse caminho. E para isso a gente precisa deixar de lado o medo e trazer para a gente a confiança, a fé, e entender que tudo isso que a gente apresenta aqui é um único caminho. Do contrário, a gente vai ficar preso nessa mente mecânica. E agora eu vou deixar aqui uma dica, depois até posso deixar lá no grupo, tem uma aula começando do IBIS, que todos os cursos deles são maravilhosos, né? O nome do curso é Morte, Alquimia da Vida. Então, eles estão trazendo um panorama muito interessante sobre a morte, sobre o desencarne. E como a gente pode morrer, né? Que a alquimia que, dependendo da nossa forma mental, a gente consegue fazer na hora do desencarne, que é fundamental. Para onde a gente vai? Se a gente vai ficar preso, se a gente consegue fazer essa alquimia mesmo, né? Como deve ser. Então, uma nova função para a morte, vamos dizer assim, é muito interessante. Obrigada, Clô. Obrigada, Cris. Nossa, e esse desencarne, na verdade, o desencarne, né, no sentido dos pensamentos, ele deveria acontecer a todo o momento, né, que a gente é acometido por isso, morrer para esse passado, né, para essas experiências conhecidas
e nascer para o novo, né? Se refazer, se reprocessar. Então, imagino que deve ser muito interessante nessas aulas e esse curso. Mas eu queria voltar para um ponto que vai enganchar aqui com o nosso próximo slide, que a Cris comentou, então. Ah, não, não é agora ainda. Mas das memórias, né? Essas memórias, esse entendimento do tempo, né? E das experiências, eles vão explicar muito o que são esses cinturões de imagens, né? Que a gente vai conversar. Mas eu achei que era agora, mas não é. Vamos para essa reflexão aqui primeiro. A mente adora viver no que é habitual, porque sem o que é habitual, a mente fica perdida. Se não houver, se não houver rotinas, a resposta habitual, se não houver rotinas, a resposta habitual com a qual a mente está acostumada, ela se sente confusa e insegura. Nossa, quando eu li essa frase assim, eu me vi totalmente. Porque o que eu comecei a observar? Eu comecei a observar que eu consigo, né, trazer essas práticas que a gente conversa para a aula, dessa observação e de olhar para essa mente mecânica em algumas situações, né? Principalmente as situações da vida que não são no meu trabalho, como se eu fosse duas pessoas diferentes. Porque no meu trabalho, o que que eu faço? Eu reforço exatamente isso que está nesse slide. Eu reforço a minha mente mecânica, porque eu confio nela. Porque eu comecei a perceber que eu tenho uma sensação que se eu não tiver, né, nessa rotina, nesse habitual, nesses meus esquemas prontos, que de conhecido, e que eu acho que eu vou saber resolver tudo, e que aí eu fico pensando em 1 milhão de coisas e me absorvendo nas preocupações, eu acho que na minha sensação que eu percebi assim nitidamente, que se eu não tiver com tudo isso no meu campo mental, eu me sinto realmente insegura, porque a minha mente criou um esquema de que se eu tiver preocupada e a todo momento pensando e sabendo o que eu vou fazer e lembrando o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar de fazer, enfim, tudo isso, esse turbilhão é o que tem que ser feito, né? É onde eu me sinto segura, é onde eu tenho um controle, um falso controle da situação. E na verdade, da realidade, não é nada disso. É, é onde eu não tenho controle nenhum, porque as situações inesperadas, elas vão acontecer justamente porque elas são inesperadas. As esperadas, tudo bem, eu posso saber como reagir, porque elas são esperadas. Mas o inesperado, eu não vou saber como agir. E aí, quando ele acontece, que nem aconteceu uma situação comigo agora recentemente, eu não sabia o que fazer, não sabia como agir. Não adiantou eu criar na minha cabeça 1 milhão de coisas, de querer me proteger e fugir das ameaças, porque elas acontecem. Mas essa situação que aconteceu, ela veio para me provar que por mais que eu me sinta ameaçada, que eu tenha essa sensação, eu sou muito amparada e protegida. E que bom que ela aconteceu, porque ela me mostrou isso, que eu tenho essa proteção e que as coisas acontecem e que eu tenho que confiar no meu trabalho, no que eu faço, que eu vou ser, que eu estou sendo amparada e protegida, né? E quando as coisas virem à, à tona, elas vão ser porque elas precisam ser esclarecidas, né? E eu estou confiando naquilo que eu estou fazendo, no meu caráter, né? Na forma que eu tenho de lidar com as coisas. E eu não preciso me preocupar com essas ameaças. Eu tenho que confiar, né? Confiar nessa proteção que eu estou tendo. E a situação que aconteceu, ela veio justamente para me provar isso, né? Que eu tenho que confiar mais e largar essas preocupações, largar essa confiança que eu tenho nessa mente mecânica, principalmente na vida profissional, né? Nessa Claudine que eu acho que é separada. É lógico que ela reflete em todos os meus outros comportamentos e pensamentos, mas no trabalho eu acabava reforçando muito isso por confiar nela, por achar que eu deveria confiar porque ela sabia o que fazer.
E, na verdade, é onde eu devo mais exercitar o não saber, né? O estar despreparada, é confiar em mim, né? No meu potencial, mas me soltar para as coisas que vão acontecer e que eu não vou ter controle. E que, quando elas acontecerem, eu vou ter que lidar enfim, confiando, né, naquilo que eu fiz, que é o que me cabe, que é o que eu tenho controle, as outras demais situações estão para além, de mim. E a proteção a proteção, né, e essa espiritualidade que nos acompanha vai se encarregar de resolver isso, né, de auxiliar nisso, nesse processo, se a gente é merecedor, né, se a gente se coloca nesse movimento. Então, essa relação de perceber tudo isso, para mim, assim, foi muito importante, assim, porque eu nunca tinha conseguido ver dessa forma, assim, do quanto eu sou aprisionada, assim, nela, assim, de ficar reforçando e habituando, e aí eu comecei, de uns tempos para cá, antes dessa situação acontecer, a começar a prestar atenção nisso, assim, por que que nesses momentos, né, do trabalho e que eu estou envolvida com as questões profissionais, eu fico tão acelerada, tão angustiada, tão envolvida? Porque eu fico reforçando isso, porque eu fico reforçando uma mente mecânica que me conta tudo o que já aconteceu, né? Todas as experiências, todas que elas são importantes, porque se eu sou a profissional que eu sou hoje, com certeza não é só dessa vida, né? É de outros momentos, de outras situações. E tem conhecimentos importantes desse passado, mas eles vêm acompanhados das experiências e é preciso ter a capacidade de depurar isso, o conhecimento que é necessário, a essência da experiência, né? Que é essa sensação que aí vai se tornar esses cinturões de imagens, que é o que a gente vai conversar, que parece que eles vão se replicar e vão continuar acontecendo, que é a sensação que a gente tem de uma situação que aconteceu lá atrás, daquele passado, que ela vai continuar se repetindo. E por esse sentimento que a gente tem, né? Quando acontece a situação, aquele sentimento que me gera, me conecta a essas experiências. E como a Cris bem falou, essas experiências, elas são, né, dão esse entendimento do nosso passado, mas elas já foram, já aconteceram, não são do agora, né? Não são desse campo que agora eu estou inserida. Então, como que a gente está gastando, né, essa nossa energia mental, né, essa capacidade que a gente tem disponível? Então, se eu tenho aqui uma analogia, né, se eu tenho 100 watts disponível, né, na minha mente, como que eu estou gastando? Preocupações, prazer, as mágoas, revivendo essas mágoas, né, mantendo tudo isso dentro de mim, as reclamações, um pouquinho com a família, com os amigos, né, com os afazeres, enfim. Então, a gente não se dá conta do quanto a gente subutiliza a nossa capacidade mental, né, a nossa capacidade de gerir esse processo todo que não tem como a gente escapar, a gente está sempre tendo que lidar com isso, com os nossos pensamentos. A gente pode ir para onde for, tá de férias, não tá de férias, tá no trabalho, não tá no trabalho, tá estudando, não tá estudando, tá em casa. A gente tem que lidar com esse nosso campo, né? Com essa nossa tela mental. A gente tem que lidar com ela, não tem escapatória. Eu posso estar no shopping, eu posso estar fazendo compra, eu posso achar que eu estou fugindo, né? Que eu estou fazendo situações que me dão prazer e que eu não estou tendo que lidar com esses pensamentos, mas eles estão ali. Eles só estão momentaneamente parecendo que não estão sendo vistos, mas eles estão ali. E aí eu deixo a minha capacidade, né, que eu tenho de olhar para tudo isso com a potencialidade de transformar, né, de agir com uma energia
transformadora, então, né, com esse dínamo que chega para nós, com essa energia renovadora, né, essa inundação de Deus que chega para a nossa vida, de uma forma benéfica, né? Eu fico me aprisionando nessas situações, nessas picuinhas, nessas coisinhas, nas ansiedades, nas experiências, no que aconteceu, no que deixou de acontecer, no que vai acontecer, que eu nem sei o que que é. E aí eu fico envolta nisso, achando que a vida é definida por isso. E ela é muito mais do que isso, né? Ela é além dessa visão tão limitada que a gente tem das situações, dessa capacidade tão limitada que a nossa mente tem de enxergar nesse momento, por a gente não incentivar essa expansão e esse ver além, né? Esse ver a mais no sentido de mais profundidade do que naquele momento. Então a gente se conforta, né? Se conforma com essa visão por ela nos dar essa falsa segurança, né? Por essa ilusão nos dizer que dentro desse mundinho aqui que eu criei, né? Dessa capacidade mental que eu tenho aqui, tá tudo certo. Aqui eu acho que eu tenho controle. E nessa ilusão desse controle, no fim, tá tudo um caos, né? Tá tudo bagunçado. Porque, como a Cris falou, o ego querendo dominar e os instintos em disputa e agora eu estou utilizando uma máscara e depois estou utilizando outra e eu já não sei mais o que eu estou pensando e aí eu estou pensando no que eu tenho que fazer e, e aí que momento que a gente para refletir sobre tudo isso, né? Sobre essa bagunça, esse caos mental que a gente está envolvido, né? A gente não para observar. A gente só continua desperdiçando essa energia disponível. E aí agora, que casa bem, né, com o que a Cris falou dessa questão da alquimia, a mente, assim como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. Então, o que que é essa alquimia, se não esse expandir, né? Essa transformação, esse deixar de se conformar com esse estado mental, com essa mente mecânica que nos foi muito útil e nos é útil para essa expansão, mas que ela não define, né, a nossa capacidade. Então, essa transmutação, esse mudar, esse trazer a nova informação e principalmente se conhecer para poder se reconhecer, né, nessa capacidade que a gente tem, desses valores que a gente tem dentro de nós, de tirar essas amarras, essas máscaras, esses muros que a gente construiu e encontrar, né, a nossa verdadeira essência. A nossa verdadeira essência, ela né? A gente não precisa buscar para longe. Ela está aqui dentro de nós, só esperando ser encontrada. Não sei se alguém quer comentar, falar alguma coisa, trazer alguma situação, ou continuamos aqui então. Agora a gente vai entrar nos departamentos da mente, então. Eu achei muito interessante essa forma de entender como um escritório mental. Eu gosto dessas analogias, dessas coisas assim, que fazem com que a gente consiga relacionar com o nosso dia a dia as mesmas situações que acontecem, então, nessa nossa bagunça mental que a gente vive, né? Então, a gente não realiza a gestão, então a gente não organiza esse escritório, né? Como se fosse uma empresa que a gente tem, então a gente não gere, né? Não faz a gestão desse conteúdo, a gente só nos prende nas tarefas, no que o pensamento diz para ser feito.
Então, eu só me concentro, como eu coloquei o exemplo daquele toca-fita, toca-CD. Eu recebo o arquivo, né, dessa rede, desse campo mental, e eu executo, eu faço, eu toco a música. Mas eu não escolho a estação do rádio que eu quero tocar. Eu só toco, eu só vou, só faço. Aquilo chega e eu faço. Não paro para refletir o que está chegando e o que eu estou colocando nesse campo. Então, a falta da gestão desse nosso escritório mental, de fazer a gestão desse conteúdo, é o que nos gera a ansiedade. E a ansiedade nada mais é do que essa nuvem, né, de imaginação, que é a reverberação dos nossos esquemas mentais, das experiências, então, que já aconteceram, experiências passadas. E essas experiências passadas que vão nos revelar os cinturões de imagens. Então, bem aquilo que a gente estava conversando antes, que a Cris colocou, é isso. Nada mais que os cinturões de imagens são se refletir das experiências. Então, no momento novo, de uma situação nova, que eu tenho para viver algo completamente diferente, aqueles sentimentos daquela situação me remete e me traz um esquema de uma experiência conhecida. E aí eu vou pegar esse esquema e vou replicar na minha vida. Quer ver uma situação assim para exemplificar isso? Uma situação assim que acontecia comigo, né? Então, que um padrão meu. Toda vez que eu ia ter um novo relacionamento, né, amoroso na minha vida, o que eu achava? Toda vez que eu estava no momento de conhecer pessoas, né, novas e ter um novo relacionamento. Toda vez que eu começava, e que aconteceu agora no início desse meu relacionamento atual que eu tô, aconteceu a mesma coisa. Eu comecei a conhecer meu namorado e a primeira coisa que veio na minha cabeça foi que, primeiro, que ele não se enquadrava no padrão que eu desenhei, né? Algo que nem eu sabia o que era. Então, isso é o primeiro esquema mental. Depois que eu ia sofrer e que, enfim, todas aquelas situações que eu já passei, eu achava que elas iam se repetir. Então, o esquema mental ali pronto. Então, eu não queria me envolver, porque eu achava que tudo ia se repetir. Então, eu vou ficar aqui achando que eu estou no controle das situações para não viver isso. Então, eu impedia de viver uma situação da vida, achando que ia se repetir algo que aconteceu lá atrás, mesmo sendo uma pessoa diferente que eu nunca tinha conhecido, que eu estava conhecendo, né? Que eu estava descobrindo. Então, eu estava colocando toda aquela bagagem em cima daquela situação. Então, deixando a oportunidade de viver um novo relacionamento, uma nova situação, um novo aprendizado, de eu poder me comportar de uma maneira nova e diferente, achando que eu ia reverberar, achando não, né? Que eu ficava reverberando todo esse campo do conhecido. Então, eu pegava esses cinturões de imagens, né? Essa como se fosse um filme, né? Da minha vida, que aconteceu lá no passado, com o fulano aconteceu isso, com o ciclaninho aconteceu aquilo. E aí eu acho que todas esses trechos da vida, né? Esses recortes, que nem como se fosse aqueles filmes antigos que vão passando assim os recortes da cena, eu achava que elas iam continuar se replicando na minha vida atual. Então, essa replicação, né, dessas experiências, continuar vivendo elas, não se reconciliar com isso para viver o novo, é o que nos impede de ser feliz, né? E é o que estava me impedindo mesmo, de poder ah, amar e ser feliz, porque eu ficava presa em algo que não me servia de nada, com medo, né, das situações, e isso me impedia. E aí, aos poucos, né, quando eu comecei a me desfazer disso e realmente querer ver para além, né, dessa superficialidade, querer
me conectar com alguém em essência, em verdade, conhecer aquela pessoa e também me propor a me mostrar, né, como eu sou, isso foi se desfazendo, né, e, e ter a oportunidade de viver algo completamente diferente do que eu já vivi. Por, por dar esse passo, né, de aceitar se desprender de tudo isso, né, de aceitar me reconciliar com isso que aconteceu. E sim, essas experiências aconteceram comigo, fizeram parte de mim, mas elas não precisam e não vão continuar acontecendo, né? É algo novo agora. É eu que escolho como eu vou continuar me posicionando. Se eu quiser continuar reverberando tudo isso e agir da mesma forma, as situações vão continuar, né, nesse mesmo ciclo, porque o conteúdo é o mesmo. Agora, se eu pego esse conteúdo e transformo ele, eu entendo, compreendo, aí eu tenho a oportunidade de viver o novo, né? Viver diferente, viver experiências novas, né? Viver para além daquilo que eu acreditei que só aquilo existia. Então, no passado e no presente, instrutores do espírito e médicos do corpo apontam a ansiedade como sendo um dos piores corrosivos da alma. De nossa parte, é justo colaborarmos com eles, a benefício próprio, imunizando-nos contra essa nuvem da imaginação, que nos atormenta sem proveito, ameaçando-nos a organização emotiva. Então, essa reflexão de Emmanuel, do Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ela é tão profunda, assim, e significativa, porque essa ansiedade, ela só nos maltrata, né? E nos aprisiona nesses padrões. Então, que eu conversei com vocês antes, então, dessas situações que aconteceram comigo no meu trabalho, elas me geraram muita ansiedade, assim, ansiedade no início de uma crise mesmo, de ansiedade de não conseguir dormir, de perder o apetite, de ficar com aquela sensação de ataque cardíaco, né, de coração ali. E porque a gente começa a trazer, né, pro nosso campo mental e principalmente reforçar tudo isso, no sentido de determinar aquilo que acontece. Então, a gente acha que não é isso que está acontecendo, é isso aqui, ou é isso que vai acontecer, ou por não saber lidar com uma situação e não confiar, né, na vida, em nós mesmos, né, na nossa condição, né, no nosso, no nosso ser mesmo. A gente não confia e dá voz para esse turbilhão todo que toma forma. Não confia na proteção, né, no amparo que a gente tem, não confia na forma que a gente age. Então, e dá espaço para que tudo isso tome forma, né, para que essas aproximações, para que tudo isso que a gente está envolto, né, como a gente começou lá na aula falando, né, essa rede que a gente está em volta, ela acabe nos envolvendo, porque a gente se conecta com tudo isso, né, se conecta com todos os seres que estão se sentindo dessa mesma forma, né, que estão com estão sentindo esses medos, esses receios, e isso tudo vira um turbilhão dentro de nós, com o nosso próprio conteúdo mental, não é um conteúdo do outro. Não é o que o outro está pensando, que as situações, não. É o que está acontecendo dentro de mim, né? É essas situações que eu tenho internamente, que me dizem respeito naquele momento daquilo que eu estou passando. E aí isso acaba sendo exacerbado, né? Acaba sendo potencializado. E a gente não se percebe, né? A gente acha que essas influências, que essas situações acontecem à parte, mas elas acontecem com o que está dentro de nós, porque a gente se conecta com tudo isso, né? A gente está vibrando nesse mesmo padrão, nesses medos, nessas inseguranças,
nessas ansiedades, nesses receios, e isso vai atrair esse conteúdo. Agora, se eu me reconcilio com tudo isso, se eu olho para tudo isso, se eu transformo tudo isso, e se eu vibro no amor, né, numa tranquilidade, numa confiança da vida e da proteção e do amparo que a gente tem o tempo todo, eu me conecto com tudo isso, com toda essa vibração que tem disponível também. E principalmente com a minha essência, que é isso, a minha essência não é ansiedade. E nesses momentos que eu, né, esses episódios que eu tenho, assim, de me sentir muito ansiosa, ou de situações que me tiram, né, do eixo, assim, por mais desafiadoras que elas são, mas eu sei que elas não são o meu normal, elas não me definem, elas são um período que às vezes demora, uma fase que demora um pouco para passar, mas eu sei que tem algo além disso, né? Que tem essa essência minha que é para além. Esse momento não me define, não sou eu não sou isso. Eu estou passando por essa fase, eu estou sentindo isso, mas ela não me define. Mas é importante também dar é, a devida atenção para compreender o porquê que a gente sente, né, tudo isso, por que que isso tudo vem à tona. Porque se a gente também negar, né, de, não, mas isso não sou eu, isso não me define, colocar para longe ou não querer sentir, que era um pouco do que eu estava querendo fazer no começo, então eu não queria sentir essa ansiedade, eu não queria assumir que eu estava passando por aquilo, eu queria negar, eu queria achar que era, sei lá, qualquer outra coisa, mas não era eu que estava sentindo aquilo. Mas sim, sou eu estou sentindo. E o que que ela quer me dizer, né? O que que ela está clamando, né? Se está vindo tão dessa forma, porque tem uma mensagem muito forte que está querendo ser ouvida e que eu estou negando, que eu estou deixando de lado, que eu estou seguindo o fluxo da vida e não estou dando atenção. Então, isso precisa vir de uma forma que chame minha atenção. E é por isso a importância de dar a devida oportunidade que aquilo se transforme e que a gente se reconcilie, aceite e transforme, né, com o nosso amor e com o nosso coração. Se a gente só deixar para baixo do tapete, só agir com métodos superficiais que resolvam isso, né, que não vão na essência, a gente vai continuar com que isso se perpetue, ganhe cada vez mais força, porque passou o episódio e eu tenho a impressão que resolvi, né, que passou, depois vai acontecer de novo, vai vir mais forte. E assim vai num ciclo vicioso. Se eu não utilizo a capacidade de, aos poucos, ir resolvendo a situação na raiz, né? É lógico que ela não vai se resolver de uma vez só, né? Porque agora eu entendi, compreendi o porquê que isso acontece, pronto, da próxima não vai mais acontecer. Não, ela vai acontecer e aos poucos eu vou colocando outro conteúdo, outra informação, vou usando isso para me refazer, para me reorganizar, até o momento que isso não precise mais se repetir, né? Mas é um passinho de cada vez, é uma informação de cada vez, é algo que a gente transmuta de cada vez dentro do que é possível, do que a gente é capaz, para aquele momento. Então, por isso que a gente não precisa ter pressa, a gente precisa ter vontade, disposição e se abrir para tudo isso, né? Não se fechar, não se achar isolado e separado de tudo isso. A nossa mente é, Desarte, um núcleo de forças inteligentes gerando plasma sutil, que exterioriza-se incessantemente, que a exterioriza-se incessantemente de nós. Oferece recursos de objetividade às figuras da nossa imaginação, sob o comando dos nossos próprios desígnios. A ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma
e a qual a vontade imprime movimento e direção. Do conjunto das nossas ideias resulta a própria existência. Então, vê o quanto isso é forte e importante dentro de nós, e a gente não dá o devido valor, né, para essas ideias que a gente tem e que a gente acha que são verdade, que a gente acredita, que a gente potencializa. Então, uma ideia que a gente cria de algo ou alguém, ou de nós mesmos, né, que é o que a gente faz o tempo todo, a gente fica vivendo e ela tem a força desse ser, ela cria uma forma, né? E essa forma que vai dar a direção. E a direção e o movimento, né? Mas dentro da nossa vontade, né, de utilizar essa força inteligente que a gente tem à nossa disposição, no movimento direcionado, no qual eu tenho discernimento de olhar para aquilo que eu estou pensando, de olhar para tudo isso, e não só mais executar as tarefas, né? No momento que eu pego isso como eu sou a gestora da minha vida, né? Eu sou a gestora dos meus pensamentos. Eu tenho que estar no comando de tudo isso, não só executando as tarefas. Eu não tenho só que executar o que os pensamentos me dizem, eu tenho que escolher o que eu vou pensar. Então, quando a gente começa a assumir essa postura, né, ou se dá conta disso, né, dessa força que a gente tem à nossa disposição, essa capacidade que a gente tem e não utiliza, a gente começa a imprimir a nossa vontade na vida, né, e se redirecionar, se reconduzir no caminho e na nossa evolução. Então, continuando aqui nos nossos esquemas e nos cinturões de imagens, então a gente tem nossos pensamentos e sentimentos, que são tanto individuais como coletivos, porque nada mais é do que essa rede, né? Então, tudo que eu sinto e penso aqui, eu estou colocando nesse campo e vice-versa. Então, saber identificar, né, o que é individual e o que está nessa rede de conexão é o nosso primeiro passo para que a gente possa entender essa nossa memória, né, essa nossa gama da bagagem de experiências que a gente tem, que vão se refletir no nosso presente através das situações que nos acontecem. Então, vem, né, esses cinturões de imagem, então, como se fossem as fotografias dessas experiências, que eu tenho a oportunidade, né, de, através da inteligência, da razão, da análise e dessa gestão da vontade, né, então, tomar isso como responsável, como responsabilidade de mim, para poder me conectar com as aspirações, né, com essa expansão mental e com esse eu sou em essência que sabe verdadeiramente o caminho, a direção, por onde eu devo prosseguir e como, né, se comportar com esses desígnios e com essas orientações de Deus. Então, é nesse mesmo presente, né, porque tudo é o presente, é que a gente consegue, então, ter essa capacidade de ter as intuições que vão nos direcionar nesse novo. Porque enquanto a gente estiver aprisionado, né, nessas experiências, nesse passado, nesse conhecido, eu não consigo ter espaço para expandir, porque eu estou vendo a minha vida desse fragmento, eu estou fechado nessa memória, eu não estou aberto. Então, o círculo da memória, ele é fechado, ele é restrito, ele é congelado, porque ela já foi, ela já acontece, ela não tem como ser mudada. Ela já ela, né? Ela fez parte de mim. Agora, o que eu vou fazer com esse espectro, né? Com esse esquema mental, esquema de pensamento nesse presente,
para me conectar com esse novo e agir dessa forma mais aberta e liberta, né, nesse presente, é a capacidade que todos nós temos de se transformar. Então, é no presente, né, nesse momento, a cada segundo e instante da nossa vida, que é o momento que a gente tem disponível para imprimir essa vontade, é que a gente pode utilizar esse conhecimento das experiências conhecidas para ir além, né? Para soltar e aspirar aquilo que o nosso ser, né? Que não precisa ser buscado, não precisa ser encontrado, ele já sabe, né? Já está dentro de si, já tem no seu ímpeto, na sua essência, o que deve ser, que é o amor, né? A vontade, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trate, quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei irrevogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, não tem como, que ele coloca, né, que não tem como impedir essa reflexão mental. Então, não tem como refletir essas informações, não tem como impedir essas informações que chegam para nós. Mas tem sim como a gente utilizar elas de uma forma nova, né? Como a gente utilizar tudo essas situações, os problemas que a gente está envolto, os conflitos que a gente tem com esse novo olhar, né? Um olhar no qual eu assumo a responsabilidade e escolho, né? Eu tenho uma oportunidade de discernir sobre tudo isso. E não só mais ser um mero, só reproduzindo aquilo que já conhece, né? Só refletindo esse espelho sem conhecê-lo, refletir essas imagens, essas experiências que a gente tem sem conhecê-las, né? Só colocando, continuando tocar o mesmo filme, né? Todas as situações que aconteceram, eu continuo reproduzindo elas na vida, mesmo que agora os personagens são outros, o cenário é outro, eu encaixo essas cenas no mesmo momento, porque eu não quero, não me dou a oportunidade de compreender e de entender o agora como essa oportunidade para se transformar e para soltar aquilo que já não faz mais sentido. Acho que está quase. Tem 10 minutinhos ainda. Dá para a gente começar a entrar, então, aqui, ainda falando, então, desses departamentos da nossa mente, né? Desse subconsciente, que é o que domina, né, nós o tempo todo. Então, essas experiências, aonde elas estão locadas nesse subconsciente, que é baseado pelos impulsos, pela individualidade, arquiva essas experiências, esses registros, e a gente tem ali esse conteúdo mental conhecido, está tudo registrado, está tudo dentro de nós, nesse departamento. Em outro departamento, que é o que aqui está colocado como esse cérebro inicial. Em outro departamento, né, numa expansão desse subconsciente, que tudo é uma coisa só, mas em níveis de expansão diferentes. Então, não são coisas separadas, não são coisas distintas, são expansões. Então, no nível de expansão desse subconsciente, a gente tem o consciente, né? Que é o momento que a gente tem
no nosso presente, que a gente consegue discernir, então, sobre o que já foi e como a gente quer se comportar, com que conteúdo eu vou continuar me direcionando na vida, né? Com que conteúdo eu vou continuar trilhando o meu caminho e expandindo esse consciente, né? Então, tendo essa reflexão, tendo essa compreensão do que foi, desse passado, do subconsciente, dessas experiências, olhando o presente, eu tenho a oportunidade de me conectar e expandir para um superconsciente, né? Que então seria essa intuição, essa oportunidade de me conectar com a essência, que nada mais é do que o verdadeiro, os nossos verdadeiros eus, né? O eu sou que a gente chama. Então, por isso que quando a gente pensa, né, nessas expansões, né, nessas aberturas que a gente tem mentais, nada mais é do que esse encontro com si, porque a gente criou tantas cascas, tantas máscaras, né, tantas carapaças, que a gente precisa desfazer para se encontrar com a nossa verdadeira essência. Então, é um retorno, né, para casa, um retorno e um encontro de volta com o que nós verdadeiramente somos. Então, não é algo além, nem separado, nem fora, nem não é algo que está dentro de nós e precisa ser redescoberto. Que a gente foi colocando várias camadas de cimento, né? Foi escondendo tanto essa capacidade que a gente tem intuitiva, de conexão com Deus, que parece não existir, ou parece algo muito longe, distante, separado de nós. Que a gente criou tantas camadas de ilusões, de sofrimentos e de dores, que parece nos dar a impressão de não existir, né? A gente não confia que isso está dentro de nós, mas está. A gente só precisa ter a coragem de se libertar, né, de tudo, todas essas camadas que a gente construiu, para que ele possa reaparecer e coordenar o nosso reorganizar e reorganizar e coordenar a nossa vida. Pode falar, Cris. Acho que agora falta 5 minutinhos, né? Falta pouco, né? Mas acho importante quando a gente fala de subconsciente, de consciente, eu acho importante a gente falar um pouco sobre a nossa responsabilidade, de como a gente conduz as coisas na nossa vida. Ou seja, qual é a percepção que eu tenho, como que eu processo isso tudo, esses sentimentos, né? Essas emoções, porque isso eu jogo para o meu subconsciente, né? Como fala ali, arquivamos experiências e registramos os menores fatos da vida. Então, esse registro, positivo ou não, depende da minha interpretação, da minha compreensão do consciente, ou seja, do agora. O que chega para mim, eu compreendo o processo, se eu uso de inteligência, de discernimento, o meu subconsciente vai estar encharcado do quê? Ou seja, já existe um conteúdo lá, né? Gigante, mas eu estou colocando mais conteúdo, né? E que conteúdo é esse que eu estou jogando para o meu subconsciente? Então, isso é importantíssimo, é uma construção. Essa é a construção da vida, para o amanhã, para as próximas encarnações. Então, o meu subconsciente, o inconsciente, ele precisa ser modulado. E ele vai sendo modulado através da minha percepção do consciente. Então, vai chegar um momento que o meu subconsciente vai estar encharcado de bem, porque eu vou estar sobrepondo ali, colocando informações novas, né? De positividade, de amor, de benevolência. E é dessa maneira que a gente vai construindo, se reconstruindo, né? É isso, obrigada. Sim, a gente tem uma responsabilidade enorme, né, com o que a gente está escolhendo agir nesse momento. E que a gente tenha a oportunidade de se refazer, se reconstruir com o passo que a gente é capaz de dar. O,
o que nos mais aprisiona, né, o que nos faz acreditar que a gente não é capaz e não consegue, ou que está muito longe, distante, é, é esse próprio fragmento de ilusão que a gente está aprisionado, né, que a gente acredita ser. Então, o que nos limita é a gente mesmo, né? Nós somos capazes de tudo, né? De ir além do que a gente consegue entender nesse momento, do que a gente acha que vê nesse momento, né? Mas a gente se aprisiona, né, nessa brechinha que a gente olha a vida, que é um fragmento nosso a partir, seja dessa baixa autoestima, seja de qual o fragmento que a gente enxerga, e a gente acredita que ele é a verdade, ou que ele é limitado e, e que é isso. Mas é muito mais que isso, né? É só uma lupa que eu estou escolhendo ver nesse momento. E, e a vida é além disso, e a capacidade dessa transformação, né? Dessa transmutação, que nem a gente falou na frase anterior, ela está disponível a todo momento. A gente que não utiliza, né? Não se acha capaz, não confia nesse potencial que a gente tem de transformar, de curar, de ir além. Então, por a gente não ter essa fé, né? Essa confiança mesmo, a gente acaba se limitando nesses processos de condicionamento, né? De limitação, de aprisionamento, enfim, nessas partes fragmentadas que nós temos. Então, acho que agora eu vou deixar esse para a gente conversar na semana que vem, que agora já está, faltou um minutinho, para a gente não avançar aqui no nosso horário. Já vou tirar para a gente fazer a nossa oração. Não sei se alguém quer se habilitar para fazer. A gente já encaminha para o nosso encerramento. Eu posso fazer, Clô. Se eu Tá tô bom. sem meio. Então, que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, de termos novos aprendizados, que sejamos indulgentes conosco mesmo, respeitando nossos limites, que saibamos ser amorosos. Pai de bondade, derrama sobre nós as tuas bênçãos. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos ampara, nos intui, nos instrui. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Pai, de tudo que seja mal. Que assim seja. Com essa prece, damos por encerrada a nossa aula de hoje. Obrigada, gente. Boa noite, bom feriado. Boa noite a todos, bom feriado. Tchau, tchau. Bom feriado, boa noite. Boa noite.